No momento em que o presidente da reunião me fixou com um olhar penetrante e perguntou sobre meus planos para constituir família, o silêncio na sala tornou-se sufocante. Em vez de baixar a cabeça como todos esperavam, levantei-me devagar e declarei: o meu futuro não inclui uma mulher, porque amo um homem chamado Miguel. As palavras saíram da minha boca como um rio represado há anos, e o impacto foi imediato. O tio António, presidente do conselho familiar, empalideceu visivelmente, enquanto o meu pai, sentado ao lado, deixou cair a caneta que segurava com força. A sala de reuniões no antigo edifício da família em Lisboa, com vista para o rio Tejo brilhando ao sol da tarde, parecia agora um palco de teatro dramático. Os outros membros, tios, primos e o advogado da empresa, trocaram olhares de incredulidade. Eu, João Mendes, 35 anos, arquiteto principal da empresa familiar de construção, sempre fui o filho responsável, o que mantinha as aparências. Mas hoje, o peso de 6 anos de segredo com Miguel tornou-se insuportável. Lembrei-me do dia em que conheci Miguel numa conferência de design sustentável na Faculdade de Arquitetura, perto do Chiado. Ele era professor de História, com um sorriso caloroso e olhos que pareciam compreender o mundo. Conversámos durante horas sobre Lisboa antiga e os nossos sonhos. Aquela noite caminhámos ao longo do rio, partilhando histórias pessoais. Foi o início de algo profundo. A família sempre foi conservadora, apesar de Portugal ter avançado tanto em direitos. O meu pai falava sempre em tradição e imagem da empresa. Eu escondia tudo, os jantares discretos em pequenos restaurantes em Alfama, as viagens de fim de semana a Sintra onde podíamos ser nós mesmos. Mas as dúvidas internas cresciam. Seria eu egoísta por querer viver a minha verdade? A pressão para casar e ter filhos era constante nas reuniões familiares. Hoje, quando o tio António insistiu que eu me calasse para não prejudicar o negócio, algo quebrou dentro de mim. As consequências seriam graves, mas o alívio momentâneo era imenso. O meu pai levantou-se devagar, a voz rouca: João, isto não é o momento. Senta-te. Mas eu permaneci de pé, o coração acelerado, sabendo que aquele silêncio forçado tinha acabado. Os rostos ao redor refletiam choque, raiva e, em alguns, uma curiosidade escondida. Eu pensei em Miguel, esperando por mim em casa, e senti uma força nova. A reunião continuou, mas nada seria o mesmo. Mais tarde, no corredor, um primo sussurrou que eu tinha destruído a imagem da família. Eu sorri fracamente, sabendo que o caminho adiante seria longo, cheio de explicações e lágrimas, mas pela primeira vez eu estava livre para escolher o meu próprio futuro. A reunião terminou num clima de tensão palpável, com o tio António a encerrar abruptamente e o meu pai a evitar o meu olhar. Saí do edifício e caminhei pelas ruas de Lisboa, o ar fresco do Tejo trazendo memórias. Miguel esperava-me no nosso apartamento pequeno no Bairro Alto, com o jantar pronto e um sorriso que sempre me acalmava. Contei-lhe tudo, as palavras saindo aos tropeços. Ele abraçou-me em silêncio, os olhos cheios de orgulho e preocupação. Tu foste corajoso, João. Mas e a tua família? Perguntei-me eu mesmo. Lembrei-me da infância em Porto, onde o meu pai me ensinava que um homem deve ser forte e seguir o caminho tradicional. A descoberta da minha identidade veio aos 20 anos, numa viagem a Londres, mas voltei para Portugal com medo de magoar os meus. Conhecer Miguel mudou tudo. Ele era paciente, compreensivo, e juntos construímos uma vida discreta. Mas os conflitos internos eram constantes. Havia noites em que eu questionava se o amor valia o preço da rejeição familiar. Um amigo próximo, o colega de trabalho Carlos, tinha suspeitado e quase me traiu há meses, espalhando rumores no escritório para ganhar favor do meu pai. Eu confrontara-o, mas a ferida permanecia. Agora, com a revelação, o medo de perda era real. No dia seguinte, o meu pai ligou, a voz fria: vem a casa. Precisamos falar. Fui a Porto, a casa de família cheia de retratos antigos. A conversa foi dura. O meu pai falou de sacrifício, de como ele construíra a empresa para nós. Eu expliquei o meu amor por Miguel, as noites de apoio mútuo durante projetos difíceis, as risadas em passeios pelo Parque das Nações. Ele não gritou, mas os olhos mostravam dor. Escolhe, João. A família ou essa vida? Eu saí dali com o coração partido, mas decidido a não voltar atrás. Miguel consolou-me naquela noite, lembrando-me que o crescimento vem das escolhas difíceis. Comecei a notar mudanças. Colegas mais jovens no escritório enviavam mensagens de apoio, citando as leis portuguesas de igualdade. Mas a pressão social persistia. Um tio ligou, dizendo que a imagem da empresa sofria. Eu respondi com calma, explicando que o verdadeiro respeito vem da autenticidade. Aos poucos, senti uma força interior crescer. O amor por Miguel não era fraqueza, era a minha âncora. Os dias seguintes foram de turbulência. No escritório, o ambiente mudou.
Alguns diretores evitavam-me, outros faziam perguntas discretas. Carlos, o colega que me traíra antes, aproximou-se com um pedido de desculpas forçado, mas eu vi a inveja nos seus olhos. Decidi confrontar o passado. Lembrei-me da noite em que quase desisti de tudo por causa da pressão. Há 2 anos, numa crise familiar, o meu pai sofrera um problema de saúde e eu considerara terminar com Miguel para normalizar a vida. Miguel entendera, mas a dor nos seus olhos fora insuportável. Voltámos mais fortes. Agora, com a revelação pública, eu enfrentava o teste real. Fomos a um café no Chiado, Miguel e eu, falando abertamente sobre o futuro. Ele propôs que eu me mudasse temporariamente para a casa dele, longe da pressão familiar. Aceitei, mas sentia culpa. A família organizou uma reunião privada. O meu pai, com voz tremida, admitiu que Portugal mudara, mas que o coração dele não acompanhara. Eu quero o teu bem, filho, mas isto. Eu respondi com histórias reais, as vezes em que Miguel me apoiara em prazos apertados, as viagens a Sintra onde encontrávamos paz. Um primo mais jovem, surpreendentemente, defendeu-me, citando amigos gays casados legalmente desde 2010. A conversa terminou sem resolução, mas com sementes de diálogo. Internamente, eu crescia. Os momentos de dúvida davam lugar a uma clareza nova. Eu não era mais o filho silencioso, era um homem completo. Miguel e eu planeámos uma viagem curta ao Algarve para recarregar, caminhando pelas praias e falando de sonhos. Lá, percebi que o sacrifício verdadeiro não era esconder-me, mas lutar pelo nosso lugar. De volta a Lisboa, um projeto importante chegou, um centro comunitário inclusivo. Eu propus-me, apesar dos olhares céticos. O tio António hesitou, mas aceitou. Era o meu primeiro passo para mudar a empresa de dentro. O conflito com a sociedade ainda existia, olhares na rua, comentários sussurrados, mas eu respondia com dignidade. A tensão atingiu o pico quando a empresa enfrentou um contrato grande com clientes conservadores. O conselho reuniu-se novamente, e eu fui chamado a defender o meu papel. Desta vez, não me calaram. Falei abertamente sobre como a inclusão beneficiava todos, citando exemplos de Lisboa moderna. O meu pai ouviu em silêncio, depois disse: João, tu mudaste a empresa e a mim. Foi um momento de viragem. Mas a traição veio de inesperado. Carlos tentou usar a minha orientação para sabotar um projeto, espalhando boatos para clientes. Confrontámo-nos numa sala privada. Eu expus as consequências das suas ações, não com raiva, mas com firmeza. Ele recuou, e o conselho soube. Miguel esteve ao meu lado, lembrando-me que as escolhas trazem consequências, mas também crescimento. Passámos uma noite em Alfama, ouvindo fado e falando do passado. Eu contei-lhe sobre as crises internas, os momentos em que questionara a minha identidade por medo de rejeição. Ele partilhou as suas próprias lutas como professor, enfrentando pais conservadores na escola. Juntos, fortalecemo-nos. A família começou a ceder lentamente. A minha mãe ligou, convidando Miguel para um jantar discreto. Foi tenso, mas honesto. O meu pai não falou muito, mas serviu vinho e ouviu. Eu vi o esforço dele. O crescimento era mútuo. No trabalho, projetos novos floresceram, e eu liderei com confiança renovada. Lisboa, com as suas ruas históricas e espírito aberto, tornava-se símbolo da minha jornada. Com o tempo, as feridas começaram a sarar. Miguel e eu mudámos para um apartamento maior perto do Tejo, simbolizando um novo começo. A família organizou uma celebração pequena, onde o meu pai, pela primeira vez, apertou a mão de Miguel. Não foi perfeito, ainda havia silêncios desconfortáveis, mas era progresso. Eu refleti sobre os sacrifícios, o quase fim do relacionamento, a traição de Carlos, as noites de dúvida. Tudo me tornara mais forte. Amigos próximos juntaram-se, criando um círculo de apoio. Um deles, uma colega arquiteta, partilhou a sua própria história de aceitação, reforçando que não estava sozinho. No trabalho, liderei o projeto inclusivo com sucesso, ganhando reconhecimento. Miguel, por sua vez, foi promovido na escola, inspirando alunos com lições sobre diversidade. Juntos, viajamos mais, explorando Portugal de norte a sul. Em cada cidade, víamos como a sociedade mudava, mas também as barreiras restantes. O meu crescimento era claro, de homem escondido para líder autêntico. A relação com Miguel aprofundou-se, cheia de compreensão mútua e planos futuros. A vida estabilizou numa rotina de paz conquistada. O conselho da empresa adaptou-se, e o meu pai, num momento privado, admitiu orgulho pela minha coragem. Miguel e eu planeámos um futuro juntos, talvez adotando ou viajando mais. Lisboa continuava a ser o nosso lar, com o rio Tejo como testemunha silenciosa. Olhando para trás, vi o caminho, do silêncio forçado à revelação que abalou tudo, passando por crises,
traições e sacrifícios, até à aceitação parcial e ao crescimento pleno. O amor triunfara não por magia, mas por escolhas diárias e resiliência. A sociedade portuguesa, progressiva em leis mas ainda em evolução nos corações, ensinara-me paciência. Eu e Miguel caminhávamos agora de mãos dadas nas ruas, sem medo. A jornada moldara-nos em homens melhores, mais empáticos e fortes. A verdade sobre quem somos deve sempre ser revelada, mesmo que isso signifique perder tudo, ou o silêncio é por vezes a única forma de sobrevivência. Verdadeiro ou falso?